Olá pessoal, vamos a mais um encontro, mais uma oportunidade de reflexões em cima dos livros de André Luiz. Hoje nós vamos tratar do livro chamado Libertação. Já estudamos 5 livros até agora e esse é o nosso 6º livro e que cada livro do André Luiz, ele tem todos os capítulos, aquela coisa toda, mas ele tem um foco. Por exemplo, o Missionário da Luz, o foco é a encarnação. Acho que o brilho da vida eterna é a desencarnação. E assim vai. Esse Libertação é o que o próprio nome diz. Ele vai mostrar alguns espíritos que venceram, que conquistaram essa libertação. Sabe aquilo que Jesus falou? Eu venci o mundo. Quem de nós pode falar de boca cheia, eu venci o mundo? Muito difícil, né? E mostra pessoas, que desencarnaram, então agora espíritos, que venceram suas dificuldades maiores de evolução, de aprendizado, de reflexão profunda. Pois é, esse livro, ele então vai tratar do trabalho dos espíritos superiores em cima do espírito Gregório, que vai culminar num lindo momento de reencontro com a mãe dele. Lembrando, antes de mais nada, pessoal, olha, o objetivo desse trabalho meu não é você conhecer as obras da André Luiz e não ler. Não, eu vou gastar 15, 20 minutos falando do livro, isso não é suficiente para você ver todos os detalhes do livro. O meu objetivo é desenvolver a curiosidade, a vontade de ler o livro, porque parece que o assunto é interessante. É isso que eu pretendo, que vocês leiam as obras de André Luiz. Tem um material muito profundo lá, ok? Pois é, esse livro ele tem 263 páginas, o autor, o André Luiz, e o médium que psicografou o nosso querido Chico. Lembrando que esse livro, ele é toda uma história. Existem alguns livros das obras de André Luiz que não são histórias, são livros mais técnicos. Esse, como os que o antecederam, são histórias. Nessa história tem a pessoa chamada Flaccus, que é um ministro do nosso lar, Gúbio e Eloy. Gúbio é um instrutor, Eloy é um amigo do André Luiz. Logo que começa o livro, o autor passa para o Chico algumas coisas, algumas considerações de vultos históricos que, embora tiveram boas intenções, mas não se preocuparam em semear paz e fraternidade. Então a gente vai ver muita coisa nesse sentido, é muito interessante essa colocação. Aí acontece uma palestra do instrutor, outra coisa também, a maioria dos livros do André Luiz, como são histórias, situações que ele vivenciou lá na espiritualidade, tem sempre, no meio do livro, uma prece, normalmente umas preces maravilhosas, profundas. Às vezes ele resume uma palestra de um instrutor espiritual. É muito interessante isso, É um capítulo chamado Entendimento, em que ele mostra as sublimes lições da renúncia e da gratidão. Muito interessante. E ele vai mostrar também que a riqueza material é configurada como prova perigosa e aflitiva. Não, ele em momento nenhum ele vai dizer que a riqueza é errado. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. A riqueza, o poder financeiro é maravilhoso, é de Deus também. Só que a pessoa tem que saber usá-la para não se perder depois em cima disso. Por quê? Vamos lá. No outro capítulo vai falar sobre Numa Cidade Estranha. O André Luiz vai nos mostrar a existência de cidades na espiritualidade de um nível legal, os espíritos trabalhando, e também cidades, vamos usar um termo um pouco pesado, mas tenebrosas. Existem espíritas na internet condenando os livros de André Luiz, dizendo que nada disso aqui existe. Não existe nosso lar, não existe umbral, isso é tudo besteira. Quando desencarga, a gente fica num contexto, como se estivesse assim, dormindo, preparando-se para uma nova encarnação. E o André Luiz, ele mostra claramente
que a gente continua vivenciando num outro patamar vibratório. Não tem nada de errado nisso. E quando ele fala dessas cidades, onde ele fala assim, descreve reinos tenebrosos de trevas habitados por seres terríveis aspectos, com gemidos lancinantes, vindo de toda parte. Essa região é dirigida por um espírito impiedoso que se intitulou o Grande Juiz. Ele é um espírito que domina todo mundo ali. Você está cansado de ver isso aqui no mundo físico. Pessoas com uma capacidade de eloquência, assim, uma capacidade de conquistar as pessoas, de dominar as pessoas, isso é muito comum. Então você imagina na espiritualidade, que não existe um corpo físico, onde a dominação fica até mais fácil, vamos dizer assim. E ele conta sobre essa visita. Ele, o Eloy e o outro, o instrutor, são levados nessa cidade. Eles são levados lá e acompanham esse grande juiz, porque eles vão presenciar uma coisa muito triste. Seria as obsessões, o cruel das obsessões. Lembrando que o obsessor não é o mal nessa história, e nem que o obsediado é o coitadinho. É importante que se diga que ambos têm ali ligações, dificuldades. Provavelmente o obsediado, alguma coisa ele fez numa outra encarnação que gerou esse ódio do obsessor. Ou por outro lado, às vezes o espírito está obsediado porque ele tem um desequilíbrio mental, um desequilíbrio espiritual, e atraiu essas entidades. E ele mostra muito claro, muito interessante essa colocação. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Seguindo. No outro capítulo, ele vai começar a mostrar para nós o problema da mediunidade mercantilizada. E esse livro, então, ele está mostrando, em alguns capítulos, o problema da obsessão. Ele está mostrando a dominação que alguns espíritos têm para espíritos de fácil manipulação. No livro Diálogo com as Sombras, o autor descreve uma situação em que ele participou de um trabalho de desobsessão, em que ele evoca um determinado espírito, mas esse espírito, ele domina um grupo e ele não vai. Ele manda um outro no lugar dele. O médium de vidência percebe e fala, não, esse que está chegando aí não é ele. Ele não vem. E ao longo do livro, depois de muita tentativa, eles conseguem trazer a entidade que eles queriam, mas foi muito difícil. Ele vai falar num próximo capítulo a força do perdão associada à prece. É magnífico. Nesse capítulo ele mostra uma terrível influência de um espírito em cima de um encarnado e apresenta a prece como uma ferramenta. Essa pessoa ora por esse espírito que está obsediando ele. E essa oração que ele faz vai criando um contexto de perdão. É muito bonito. Outro capítulo, olha só, desdobrados pelo sono, familiares encontram-se e são orientados à reconstrução de suas existências. Então, há encontros na espiritualidade, onde André Luiz explica como são esses encontros. Seguindo o livro, que eu fiz um resumozinho aqui, né? Então eu tenho os itens para poder acompanhar certinho a sequência do livro. Apresenta-se um outro momento do livro, como eu estava dizendo, um problema da mediunidade paga, a responsabilidade que o médium tem com a mediunidade. Isso ele descreve em vários momentos, é muito interessante. Ele vai trabalhar também os ciúmes, num outro capítulo, uma verdadeira tempestade de fluidos malignos que afetam o médium. Olha, eu fiz um resuminho assim. Nesse capítulo existe um momento em que os obsessores influenciam o médium preso nos ciúmes, fazendo-o vacilar e perder o concurso da espiritualidade protetora.
Então veja por que libertação. Porque eu preciso aprender a me libertar de valores que não faz mais sentido, não faz mais o porquê disso. Vai chegando ao final do livro, ele vai falar de uma coisa chamada assistência fraternal, onde ele mostra o centro espírita como um refúgio abençoado. Herculano Pires fala num de seus livros que se os espíritas soubessem o valor de uma casa espírita, o que significa a casa espírita numa sociedade, mudaria muita coisa. As pessoas enxergam a casa espírita como uma igreja, como um culto, e muito mais do que isso. A casa espírita, ela é um pronto-socorro, tanto para quem está aqui no mundo físico como para a espiritualidade. Infelizmente, muitos espíritas não conseguem perceber a grandiosidade disso. Muitos espíritas não percebem que o espiritismo é a terceira revelação prometida por Jesus. Espiritismo não é uma religião a mais. O que menos o espiritismo é religião. O que ele mais é uma filosofia de vida embasada pelos ensinos de Jesus. O espiritismo é uma ciência que estuda o comportamento espiritual, a mediunidade. Aí, vai chegando ao final do livro, a benfeitora, ela mostra um bate-papo sobre reencarnação, a bênção sublime divina, face às renovadas oportunidades do progresso. E aí vai chegando no finalzinho do livro, ele mostra um momento em que acontece um encontro da mãe do Gregório com ele, e essa reconciliação é algo bastante sublime, esse finalzinho do livro. E o último capítulo chama Reencontro. Finalizando o livro, veremos a compreensão e a fraternidade, consubstanciado o amor fraternal com aqueles que nos perseguem, são os verdadeiros dissolventes da vingança. Por isso, libertação. Eu sou obsessor, eu vou me libertar disso. Eu sou obsediado, vou me libertar disso. Eu estou com pensamentos deturpados, negativos, pesados, eu vou me libertar disso. E o livro vai buscar o que nos prende, o que faz a gente ficar preso. É muito interessante esse livro. Bom, toda a obra de André Luiz é interessante, principalmente essa obra é uma obra a ser lida com muito carinho, que tem muito aprendizado, mas muito aprendizado mesmo. Repito, nesse nosso finalzinho agora, nosso objetivo não é, tanto porque eu falei de 20 capítulos de um livro em 15 minutos, impossível. Claro que eu deixei passar muita coisa, muito detalhe no livro maravilhoso. Sabe onde você percebe isso? Quando você lê um livro que explodiu aí no mundo, uma história e tal, e depois você assiste o filme. Aí você fala, nossa, mas o filme é tão pouco, tanta coisa bonita que tem no livro, o filme não mostra. A mesma coisa eu aqui. Eu estou mostrando só um pouquinho, né? E, bom, parece que não está muito na moda agora ler André Luiz, mas vamos ler, vamos pegar obra por obra e lendo, o aprendizado vai ser muito grande. Nós vamos ter, daqui a pouco, alguns livros mais pesados no sentido técnico, mais profundos no sentido técnico da mediunidade, das energias e tudo mais. Por enquanto, esses livros, eles são profundos, claro, mas eles pegam mais um contexto do ser humano, do envolvimento das pessoas, das ligações de caridade, de amor, de ódio, de vingança, toda essa relação humana, espírito com o mundo físico com os espíritos. Mas é muito interessante. Espero todos no nosso próximo encontro, para o nosso próximo livro de André Luiz. Até a próxima, pessoal.